Lewis Hamilton chegou em Suzuka sabendo exatamente o que estava em jogo após um início de temporada turbulento, com um final de semana de abertura difícil na Austrália, seguido de uma desclassificação dolorosa na China. Isso era para ser um recomeço, um ponto de virada, uma chance de finalmente demonstrar o que ele e a Ferrari poderiam fazer juntos. Mas, em vez disso, o que se desenrolou durante a sessão de qualificação deixou Hamilton visivelmente frustrado, a equipe inquieta, e levantou, mais uma vez, questões sobre as limitações fundamentais do SF25. O que ficou claro é que a parceria de Hamilton com a Ferrari, embora repleta de promessas, está sendo prejudicada por uma série de erros estratégicos contínuos e compromissos na configuração. O capítulo mais recente, uma sessão de qualificação em Suzuka, expôs o quão delicada e problemática a atual filosofia de configuração da Ferrari se tornou. E é isso que estamos analisando hoje: os ajustes na altura do solo, os problemas de equilíbrio, o efeito dominó vindo de Xangai, e como tudo isso deixou Lewis lutando com substerço, sacrificando carga aerodinâmica, e por fim, se classificando muito abaixo do que ele e a equipe esperavam. Desde as primeiras sessões de treinos do final de semana, ficou claro que a Ferrari estava andando em ovos quando se tratava da configuração do SF25. Após a desclassificação de Hamilton na China, resultado do desgaste excessivo da placa de proteção causado por o carro estar muito baixo, a equipe foi forçada a fazer mudanças preventivas no Japão. Nomeadamente, elevaram a altura do carro em relação ao solo. Uma mudança aparentemente pequena, mas, na Fórmula 1, cada milímetro importa, e essa teve enormes consequências. Ao aumentar a altura do carro, a Ferrari efetivamente retirou uma das poucas forças do SF25, sua capacidade de gerar carga aerodinâmica consistente próxima ao solo. Isso deixou Hamilton pilotando um carro que parecia desequilibrado, imprevisível e, o mais crítico, difícil de ser empurrado nas sessões de alta velocidade. A altura aumentada o tirou da janela aerodinâmica ideal, causando instabilidade e uma queda na confiança ao volante. O que se seguiu na qualificação foi uma sequência frustrante de sessões em que Hamilton não conseguiu fazer o carro se encaixar, conseguindo progredir para a terceira fase de qualificação, mas apenas por pouco, e na decisão final, ele não conseguiu fazer melhor do que a posição oitava, ficando mais de 6 décimos atrás do ritmo de liderança. Para um piloto do calibre de Hamilton, em um carro que se esperava que disputasse pódios, esse resultado foi profundamente decepcionante. Após a sessão, Hamilton não poupou críticas, deixando claro que o problema da altura do carro ainda estava tendo um impacto sério. Em suas próprias palavras, eles estavam correndo mais alto do que gostaríamos, uma consequência direta do que aconteceu em Xangai. Não se tratava apenas de um pequeno compromisso, era uma mudança significativa que alterou todo o equilíbrio e a sensação do carro. Ele também revelou que ele e a equipe seguiram direções diferentes quanto à configuração. Embora isso às vezes faça parte de uma estratégia mais ampla para coletar dados ou explorar janelas de desempenho, neste caso teve efeito contrário. Hamilton relatou muito substerço durante a sessão, uma condição que torna o carro lento para girar nas curvas e retira a confiança do piloto durante rápidas mudanças de direção. E em Suzuka, um circuito definido por curvas rápidas, isso é fatal. Somando ao desafio, havia a estreita janela de configuração do SF25. De acordo com vários informantes, o carro atual da Ferrari é extremamente sensível a mudanças na altura do solo. Não se trata apenas de estar muito baixo ou muito alto. Trata-se do carro funcionar de maneira ideal apenas dentro de uma faixa muito restrita. Sair mesmo que ligeiramente dessa faixa e o desempenho cai dramaticamente. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Hamilton, sempre o profissional, ainda assumiu parte da responsabilidade, admitindo que não conseguiu voltas excelentes na terceira fase de qualificação e que a posição oitava não é aceitável. Mas, lendo nas entrelinhas,
é óbvio que o carro não lhe deu a base necessária para performar. Não se tratava de ser imprudente ou cometer erros, mas de ser forçado a comprometer devido a problemas estruturais mais profundos na forma como o SF-25 se comporta. O que torna tudo isso ainda mais frustrante é que havia sinais genuínos de promessa no início do final de semana. A Ferrari esperava que as atualizações do simulador e os novos ajustes na dinâmica da suspensão traseira permitissem que Hamilton atacasse Suzuka com mais confiança, mas todo esse progresso foi ofuscado pelas mudanças necessárias para proteger contra outra desclassificação, e isso veio ao custo do desempenho absoluto. Olhando para a corrida, Hamilton ainda está otimista. Há possibilidade de chuva, e ele deixou claro que acolhe essa possibilidade, dizendo que adora a chuva, pois, geralmente, quando se tem uma sessão de qualificação como essa, espera-se chuva. É uma mentalidade clássica de Hamilton, abraçando o caos, procurando oportunidades onde outros possam hesitar. Mas não se engane, partir da 8ª posição significa que ele precisará de uma estratégia perfeita, uma largada forte e possivelmente algum auxílio das condições para voltar à disputa. A preocupação maior, porém, é a tendência subjacente. A Ferrari continua a lutar com os mesmos problemas centrais semana após semana. Sensibilidade à altura do solo, janelas de configuração estreitas e um carro que se torna dramaticamente mais difícil de pilotar, assim que são feitos compromissos. Para Hamilton, que veio a Maranello em busca daquele título 8º tão esquivo, é uma situação que exige paciência, mas também melhorias decisivas por parte da equipe. O que torna essa situação tão intrigante é que ela vai além de simples métricas de desempenho. Estamos assistindo a um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 navegar pelas complexidades de um ambiente totalmente novo. Uma equipe lendária com enormes expectativas, mas também com limitações muito reais. É uma equipe que tem paixão, pedigree e ambição, mas que neste momento luta para juntar todas as peças de uma forma que entregue resultados consistentes para Hamilton. Esse capítulo na Ferrari não se trata apenas de velocidade, trata-se de legado, trata-se de saber se ele pode fazer o que tantos antes dele tentaram e falharam em fazer: dominar Maranello e, ao fazê-lo, criar algo verdadeiramente histórico. Mas essa estrada nunca é lisa. E o que estamos testemunhando é um exemplo cru e sem filtros de como é quando um campeão desafia os limites de uma equipe que ainda tenta redescobrir sua identidade. Suzuka, de muitas maneiras, expôs o frágil equilíbrio entre inovação e estabilidade dentro do departamento de engenharia da Ferrari. A tentativa de resolver um problema na China criou um novo aqui no Japão. Não se trata apenas de um problema pontual de configuração, mas de um sintoma de uma luta maior para entender o verdadeiro comportamento do SF-25 sob pressão, com condições de pista em evolução e nas mãos de um piloto que espera e exige precisão. Mas há outro lado nessa história que é igualmente importante. A atitude que Hamilton demonstra diante desses desafios merece destaque, pois, em nenhum momento, ele atribuiu toda a culpa à equipe. Em nenhum momento recorreu a explosões emocionais ou críticas públicas. Em vez disso, ele analisou, ajustou e pressionou constantemente por clareza, fazendo as perguntas difíceis de uma forma que mantém o grupo focado e motivado. Uma liderança que pode não fazer manchetes, mas que será decisiva se a Ferrari quiser evoluir para uma verdadeira contendente ao título. E não podemos esquecer o contexto maior. Este é apenas o 4º grande prêmio da temporada. Ainda há um longo caminho pela frente. Os ciclos de desenvolvimento ainda estão em andamento, grandes atualizações estão no horizonte e a estratégia de tempo, o clima e a sinergia do piloto podem reescrever o roteiro a qualquer domingo. Se a Ferrari conseguir estabilizar seus problemas de configuração, se conseguir encontrar uma maneira de liberar carga aerodinâmica consistente sem comprometer a confiabilidade, e se Hamilton continuar a pressioná-los por dentro,
Poderemos olhar para finais de semana como este como as dores do crescimento necessárias para construir algo mais forte. Mas, e isso é fundamental, o tempo não é ilimitado. A disputa é mais competitiva do que nunca. A Red Bull é implacável. A McLaren está se aproximando e até as equipes do meio de grid são capazes de surpreender no dia certo. Se a Ferrari e Hamilton quiserem ser mais do que uma história de possibilidades, as soluções precisam vir de forma rápida, decisiva e sem mais sacrifícios de desempenho em nome da cautela. Assim, quando as luzes se apagarem no domingo, o verdadeiro teste começará, não apenas de ritmo, mas de resiliência. Será que Hamilton conseguirá transformar a adversidade em oportunidade? Será que a Ferrari provará que aprendeu com seus erros do passado? E será que essa parceria conseguirá cumprir a promessa que causou ondas de choque nos bastidores quando foi anunciada? Estaremos assistindo cada volta, cada parada nos boxes e cada chamada de rádio, pois não se trata apenas de uma história sobre posição de qualificação ou previsões do tempo, trata-se de ambição, redenção e de um campeão e uma equipe tentando escrever, juntos, o próximo grande capítulo de seus respectivos legados. Agora é a sua vez. Vá aos comentários e diga o que você pensa. O que mais está atrapalhando a Ferrari seria a estratégia de altura do solo, a instabilidade aerodinâmica ou é algo mais profundo na estrutura da equipe? E você acha que Hamilton ainda tem o que é preciso para levar esse projeto até o topo? E se você tem apreciado nossa análise profunda e sem rodeios sobre o drama humano, o caos técnico e o brilhantismo das corridas que fazem da Fórmula 1 o esporte mais cativante do mundo, faça-nos um favor. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative todas as notificações.